Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 10 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor: guardai dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogai-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo o mesmo. Qual logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os meus olhos e vos darias. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem destruir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. E não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Versículo 10, vamos repetir todo mundo, e diz assim: guardai dias e meses e tempos e anos. Aleluia. Glória a Jesus. Engrandecido é teu nome, Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos entender que Deus quer falar conosco aqui hoje. Glórias a Deus. Deus ele ainda é fiel na sua palavra. Sua palavra é fiel e verdadeira. Glórias a Deus. Ele não falha, o homem falha, mas ele não falha. Glórias a Deus. Porque ele é fiel. Glória a Jesus. Glórias a Deus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Quando o homem de Deus envia essa carta aos Gálatas, aqueles que estão na galáxia, glórias a Deus, ele envia para que os irmãos e as irmãs viessem a entender que a vida, nesta vida, é passageira. Quando ele manda essa carta, ou envia essa carta a todos os irmãos que estavam na igreja da galáxia, glória a Deus, é que a coisa não estava indo bem. Eram poucos os que estavam seguindo realmente o que Jesus ensinou. Glórias a Deus. É como nos nossos dias atuais. Os nossos dias atuais não está diferente da época dos apóstolos, na época de Cristo, ou de antes de Cristo vir ao mundo. Glória a Deus, aleluia. Foram várias gerações que se passaram e ficou como modelo, exemplo, para não sermos punidos por Deus assim como eles foram. A palavra de Deus, irmã, tem que ser completa, não pode ser incompleta. Uma palavra que só tem amor
Deus não está no meio. Porque a Bíblia diz que Deus é amor e é justiça. Deus é misericórdia e cobrança. Glórias a Deus. Quando ele envia essa carta aos irmãos daquela igreja, a igreja da galáxia, no versículo 10 ele diz: guardai dias e meses, Aleluia, tempos Jesus. e anos. Glória a Deus. Quer dizer, de janeiro a dezembro, eles começaram a guardar muita coisa no mundo. Mas o principal, que é a sã doutrina da palavra de Deus, eram poucos que estavam guardando, irmão. Se nós formos observar bem, de janeiro a dezembro, Deus tem dado oportunidade ao ser humano. No dia do juízo de Deus, o tribunal de Cristo, ninguém vai passar por inocente. Deus, ninguém me falou. Senhor, ninguém me avisou. O ano é 12 meses, irmão. Um ano inteiro para a pessoa se decidir, e a pessoa não se decide. São 12 meses, de janeiro a dezembro. Um mês é 30 dias, ou 31 dias. Ou se for fevereiro, só vai ter 28 ou 29 dias. Mas se você pegar 30 dias, 15 dias, uma semana, são todos os dias Deus dando oportunidade. 24 horas por dia Deus falando com o ser humano. Aleluia. Horas, minutos e segundo. Deus falando com cada pessoa neste mundo. Para a pessoa se arrepender, para a pessoa ver os seus caminhos, os seus comportamentos, como eles estão vivendo nessa vida, se estão caminhando para o céu ou estão caminhando para o inferno. Temos que ser realistas, irmão. Não podemos pregar um evangelho pirateado. O evangelho pirateado, ou o evangelho pirata, é aquela pregação só fora do céu. Ninguém mais vai para o inferno hoje. Todo mundo vai para o céu. Como se a Bíblia não falasse mais que os pinguços não entram, os viciados não entram, os prostitutos não entram, os defraudadores não entram, entre outros pecados que a Bíblia mostra. Então eu não posso pregar uma mensagem pirateada. Eu tenho que pregar uma mensagem original. Porque é de janeiro a dezembro, Deus dando oportunidade ao ser humano. E aqui, ó, versículo 10, onde nós começamos já essa ministração, guardar dias e meses, tempos e anos. Eles estavam preocupados em guardar mais os dias e os meses. Aí quando chega o final do ano, muita coisa eu fiz, de janeiro a dezembro. Fiz isso, fiz aquilo outro, não sei o quê. Aí alguém, um santo, então se estiver conversando com um santo, você se arrependeu, você aceitou Jesus, você foi para a igreja. Aí esse negócio de igreja é para mim, irmão, esse negócio é para velho. Você vai estar ultrapassado, melhor é aqui fora. Como se vivesse aqui eternamente, irmão. Hoje estamos aqui, e amanhã, ou daqui a pouco, podemos do outro lado da vida. De janeiro a dezembro, quantas pessoas que já se foram? Tanto escrito na Bíblia como no nosso cotidiano. Se formos lá no hospital agora, pedimos ao escrivão que faz as anotações de óbito. E como você me dá a contagem desde janeiro até agora, quantas pessoas já se foram? Aí vem ele com o livro.
do escrivão de novo. E como você me dá o relatório de quantas crianças nasceu aqui hoje nesse hospital? Aí vem ele com o livro da vida, aqueles que nasceram. Aí você escolher lá um monte de criança que nasceu. Aí você vê que a gente que vem esse mundo nascendo, e pessoas que partem desse mundo para o outro, para a eternidade. Só que aqui o homem de Deus, quando ele envia essa carta à igreja da galáxia, quando ele envia essa carta aos irmãos daquela igreja, a intenção era conscientizar e mostrar para eles que a vida nessa vida é passageira. E olha que ele estava tão preocupado, irmão, que no versículo 11 ele diz: receio de vós que eu haja trabalhado em vão convosco. Por que ele falou isso, irmão? É porque muitos irmãos estavam se demandando para o mundo, estavam amando o presente século, estavam só de aparência, enquanto que a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Aqui está preocupado, irmão, de ter trabalhado em vão, mas nenhum homem de Deus trabalha em vão, nem ele trabalhou em vão. É verdade. Aleluia. Porque ele fez a parte dele, irmão. Quem se salvou, quem não se salvou foi para o inferno. Nós não devemos olhar para aquele que não quer compromisso com Deus. Temos que fazer a nossa parte. Glória a Deus. Tu viu, irmão? Fulano se afastou. Aí. Não vai me dizer nada, salvação individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. O que nós temos é que fazer a nossa parte e procurar renovar a nossa comunhão com Deus. Está de renovação, para não ficar que nem os outros, desanimar e voltar atrás, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os homens estavam preocupados em guardar dias, aleluia, guardar meses, guardar tempos e guardar anos, para quando se reunisse com seus conterrâneos ou com seus companheiros. Tu viu aquele ano que passou? Olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo outro, olha, eu fiz não sei o quê. Estavam preocupados com isso, irmão. Eram poucos os que se reuniam para falar de testemunho, plano da salvação, volta de Jesus. Mas as coisas lá do mundo, eles estavam guardando muito bem. Muitas pessoas são assim, irmão. Tem outros que até chegam assim para mim. De vez em quando eles falam com as pessoas, eu não dou confiança. Você lembra quando você estava lá no mundo? Quando a gente estava lá fora, a gente fazia isso e aquilo outro. Eu falei, meu amigo, o mundo para mim já morreu há muito tempo. Me deu amnésia do mundo. Eu só consigo ver o que está na Bíblia. Teve até um parente meu aí, ficou mandando foto para mim, da época lá do mundo, mandando lá pro meu zap. Eu olhei e nem confiança. Não é nem confiança, porque o mundo para mim já morreu, irmão. Se eu tenho sentimento lá de fora ainda, eu estou desviado. Eu tenho que aceitar Jesus de novo, irmão. Se lembra daquela época quando a gente era lá, que a gente fazia isso? Ele brincava, ele acabou, irmão. Eu tô velho. O cabelo tá branco, a barba tá branca. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. O número de cristãos, irmão, que se desvia da igreja é porque fica com lembrança do mundo, fica com sentimento diabólico, e o diabo encontra brecha nisso e derruba a pessoa e joga ela fora.
criança para a igreja, hein? Mas aí tem culpa não. Quem tem culpa é a gente. Se chamar, ele chamou. Verdade. Quem tem culpa é os nossos pais. Por que não caminhou para a igreja? Por que não ouviu a voz de Deus? Porque a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Quantos pais hoje, quantas mães? Eu não vou querer que meu filho siga o que eu sou. Eu vou deixar ele decidir o destino dele. E mais que a Bíblia ensina, não. A Bíblia diz: ensinar a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, jamais se desviará dele. Aí, em vez da criança que cresce, em vez de enterrar os pais ou enterrar os avós, são os pais que estão enterrando seus filhos. Porque a Bíblia é bem clara. O que a Bíblia diz? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Mas quantos filhos hoje são rebeldes? Quantos netos hoje são rebeldes? Aleluia. Quantos sobrinhos hoje são rebeldes? O pai e a mãe também têm culpa. É da igreja, em vez de ensinar o caminho, não ensina. O senhor não tem culpa não. O culpado foi meu pai. O culpado foi minha mãe. É a pura realidade, irmão. O mundo é ilusão e fantasia. Eu falo sem ter medo de errar o que eu estou falando. Eu sou uma pessoa formada, tenho no seminário de Brasília, tenho no segundo grau completo de diversos cursos e outras formações. Eu sei muito bem o que eu estou falando sem ser fundamentalista ou fanático. Aleluia. O mundo é ilusão e fantasia, como a Bíblia diz. Glória O a Deus. mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Engrandecido é teu nome, Jesus. Mas as pessoas se iludem, irmão. Há um ataque feroz contra a pessoa que a pessoa não percebe, ó. É o mundo, o diabo e o demônio e a própria carne da pessoa. O mundo vem, aí a pessoa começa a olhar para o mundo com outros olhos. Aí vem o diabo, está desinflamado. Aí a pessoa já começa. Pensamento da pessoa: poxa, eu poderia estar curtindo lá fora, né? Poderia ir para a praia. Toda sexta-feira, mesma coisa. Todo domingo, mesma coisa. A consagração já está chata pra caramba já. Vou arrumar uma desculpa de desviar. Isso é a pessoa pensando: vou arrumar uma desculpa de desviar, vou virar uma igreja. Aí ele fica caçando alguém para mirar, para poder desviar e falar: me desvia, cada irmão. O irmão me olhou de cara feia, viu o pregador puxando a palavra lá, não gostei, melhor sair. Vou me ficar na igreja para ficar igual aquele irmão lá, que ficar fora. Tira, a pessoa já está desviada de algum tempo. A pessoa já estava desviada na igreja há muito tempo. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, sabe por causa de quê? A Bíblia diz: de engano na minha casa não permanecerá. Não vai ficar. Não vai. Isso no Antigo Testamento já dizia assim: o zelo pela casa de Deus. Já no Novo Testamento, de novo Apocalipse, você não é quente e você não é frio. Você não se decide, você é morno. Vomitar-me-eis na minha boca. Glórias a Deus. Por isso, quando a pessoa se desvia hoje, eu também me escandalizo. Eu olho assim, sei o que, né? Cada um sabe o que é melhor para si. A pessoa acha que o inferno é melhor. Se a pessoa acha que o caldeirão do Satã é melhor, quem sou eu para querer mudar a escolha da pessoa? Cada um segue seu caminho. Agora, não vem para cá querer colocar a palavra nos meus lábios, não. Porque eu só vou pregar o que Deus manda, eu só vou pregar o que está na Bíblia,
direto, escrevendo as epístolas, estou pregando, todo mundo estou pregando. Não, meu amigo, não, meu amigo, você está trabalhando em vão, não. É que a rebeldia está grande mesmo. É o último dia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E se está se esfriando. O versículo 12 diz assim: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e nem eu tenho feito mal nenhum a vocês. Só tenho pregado a verdade, o que ele está dizendo. Eu tenho anunciado, tenho mostrado o caminho da verdade. O julgamento de Deus vai vir, irmão. E a Bíblia diz: se o julgamento começa por nós, pela casa de Deus, qual será o fim dos infiéis? É a palavra de Deus que diz, irmão. É de janeiro a dezembro, nós temos que se conscientizar. De janeiro a dezembro, Deus está dando oportunidade para o ser humano. E muitos botam muita desculpa, irmão. A vida fica observando assim. A pessoa se desvia, quer desviar a gente também. Não sabe o que está perdendo aqui fora. E nem quero saber. O mundo para mim, e eu acredito que vocês também, o mundo para mim acabou no dia que eu aceitei Jesus. De lá para cá, pedi para Deus selar minha mente e meu coração, para não ter desejo de voltar atrás mais. Glórias a Deus. Só que quando o julgamento de Deus vir, vai ser do menor ao maior, das crianças aos anciãos. Ninguém vai escapar, irmão, nem as crianças. Nem as crianças vão escapar. Tadinha, só uma criança. Criança assim mesmo faz arte. Faz arte, então fala para Deus. Criança assim mesmo faz arte. Aleluia! Glória a Deus. Se a criança faz arte, então por que Deus cobrou com hemorroida? Se a criança faz arte, então por que Deus cobrou com fogo na cidade de Sodoma e Gomorra, que até as crianças já estavam desmunhecando? Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Deus não tem esse negócio, não. Por isso que lá no livro de Provérbios diz, Provérbios capítulo 20, versículo 11: até as crianças darão a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. Não, Deus não vai cobrar as crianças, não. Então aquelas que estão no morro, fumando, cheirando de fuzil, vai tudo pro céu. Tem muitas pessoas que se iludem, não conhecem a Bíblia como a Bíblia é. Quando Jesus falou, deixa vir a mim os pequeninos, deixa vir a mim as crianças, é que aquelas crianças lá estavam puras, estavam inocentes. Do lado daquelas crianças lá não tinha funk, não tinha palavrão, não tinha xingação, não tinha ameaça e também não tinha rebeldia. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. O espírito de rebeldia já estava envolvendo eles. De uma tal maneira que Deus não vê uma outra opção, a não ser punir a cidade toda. Aleluia, glória a Deus. Por isso que lá no livro de Provérbios diz, até as crianças darão a conhecer os seus atos, forem bons ou ruins.